Estamos de volta, o Piara Bosque está na área, vai trazer uma reflexão e também detalhes importantes dessa operação que está em andamento. Gente conectada com a Secretaria de Assistência Social. Piara, boa tarde. Boa tarde, Rafael Polito. Então, a gente está acompanhando ainda os primeiros detalhes dessa operação, Operação Pecados Capitais. É uma operação muito que lembra em algumas coisas a Operação Presságio, que investigava o uso de entidades para desviar dinheiro de programas da Prefeitura na área de cultura, esporte e turismo. Nesse caso, é na assistência social, mas com um período bem delimitado, entre 2020 e 2022, ou seja, antes da posse de Topázio Neto como prefeito, ainda na gestão de Jean Loureiro. Os alvos são, nesse momento, que tiveram as prisões preventivas decretadas, o ex-secretário adjunto da Assistência Social, o Jefferson Mello, e o Marcos Ramos, que é ligado ao instituto que gere o Restaurante Popular. São as primeiras informações que a gente tem, os nomes estão confirmados, inclusive a própria defesa de Jefferson Mello confirmou o caso, e eles estão sendo ouvidos, vão ser levados ao presídio e estão em prisão preventiva. Tem muita coisa para entender desse caso ainda. A atual gestão diz em nota que irregularidades nesse convênio já passaram pela Controladoria, inclusive para pedido de devolução de recursos, e tentam delimitar bem, que era de lá. Era na época que o Topázio Neto era vice-prefeito. Claro que sempre tem desgaste, a gente ainda vai saber mais os detalhes desse caso. A gente lembra que a Operação Presságio começou com buscas e apreensões e depois foi virando outras fases e trazendo novos componentes. Podemos esperar algo parecido dessa operação. Jefferson Mello, para quem não conhece, é uma pessoa que transita muito em vários setores, é muito ligado ao meio evangélico e tinha uma função importante no primeiro mandato de Jean Loureiro como alguém que fazia esse elo com os pastores de várias igrejas. No segundo mandato, ele passou a ser essa pessoa mais ligada à questão da assistência social. Participou de campanhas de candidato a vereador, não estava no meio da máquina, não estava na prefeitura nos últimos tempos, mas sempre teve bastante influência, ou sempre aparentou ter muita influência. Agora vamos ver o que pode sair dessa investigação, que é o começo, a pontinha do iceberg. A gente ainda está entendendo o que está acontecendo. Dos casos mais recentes, a gente puxar um pouquinho esse histórico, a própria prisão do ex-prefeito Jean Loureiro na Polícia Federal, depois questões que envolveram o secretário de esportes, né? No caso, o Ed Pereira, agora essa questão da assistência social. Quer dizer, será que existem conexões ou a polícia aponta que são fatos isolados? O que eles disseram? Importante, nesse resgate que tu faz, Polito, importante lembrar que aquela investigação envolvendo o Jean Loureiro era uma investigação da Polícia Federal, a Operação Chabu, que investigava que não era um caso exatamente de corrupção. Ele era acusado de espionar, de gravações, de grampos, que acabou não sendo confirmado. Ele ficou um dia em prisão preventiva, depois ele conseguiu arquivar aquele caso, era um caso meio sem pé nem cabeça da Polícia Federal. O que a gente olha no caso da Presságio e nas primeiras informações que a gente tem em relação à operação de hoje é um DNA muito parecido, um modus operandi muito parecido. Então, é bom a gente ficar atento porque ela tem muita margem para desdobramentos. Com certeza o Piara dá prosseguimento nas colunas, né? Vai trazer mais detalhes dessa história, tem muita coisa ainda sendo desvendada, muita caixa para ser aberta. E muita cautela, porque é um princípio de investigação. Princípio de investigação. Você vai acompanhar os detalhes no portal ND+, sem sombra de dúvidas. E hoje à noite, no ND Notícias, reportagens. Obrigado, Polito. Obrigado.